Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos prosseguimento ao estudo do segundo trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Quando os pais sepultam seus filhos é o título desta lição. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão conosco neste canal e a você que tem compartilhado nossas aulas com outros professores e alunos. Nosso muito obrigado e peço a você que continue nos ajudando a alcançar mais pessoas com esta aula que tem sido muito proveitosa neste trimestre. Também vos peço que orem por nós para que Deus continue nos dando graça e condições de mantermos este canal sempre com as aulas para você, meu querido professor e aluno, ter este recurso, esta orientação, esta instrução para melhor desempenhar o seu papel, caro professor, na sala de aula, e você, caro aluno, esteja apto para ajudar o seu professor. Também quero, neste momento, antes de iniciar a nossa aula, fazer a nossa breve oração para que Deus possa nos dirigir em tudo que iremos falar neste momento. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos esta oportunidade rica que temos, Senhor, de estar aqui diante, Senhor, dos teus filhos e filhas para, através deste canal, transmitir o conteúdo que será estudado nesta lição, a lição de número 10, quando trataremos de um assunto muito, ó Deus, sensível para aqueles que já perderam seus entes queridos, para aqueles que já perderam seus filhos. Pai amado, que o teu Espírito nos dê sabedoria naquilo que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então começar a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim esses dois versículos: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Repetindo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Repetindo, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Na nossa revista está Jó, capítulo 1, versículo 13, versículos também 16 a 19. Recomendamos a leitura de Jó, capítulo 1, versículo 13 a 21, e faremos esta leitura agora junto com você, porque assim entenderemos melhor esta passagem. Vamos então à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento
Sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aos objetivos da lição? Primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Terceiro e último, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Vamos então para a introdução da nossa aula. Faremos o que sempre costumamos fazer. Passamos por toda a lição, destacando partes que sugerimos a você, professor, destacar também na sua ministração em classe, e assim você tenha na sua mão uma caneta, tenha na sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e faça as suas anotações, tenha também um exemplar da Bíblia Sagrada, e assim acompanhe a lição e faça também as suas anotações. Vamos então à leitura da introdução? Vamos lá? O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Antes de prosseguir, queremos destacar aqui que o assunto morte é um assunto difícil de ser abordado, principalmente quando se fala de perdas de familiares. E, é claro, nós precisamos colocar nesta lição a esperança que temos da vida eterna. Nós precisamos colocar nesta lição a esperança do cristão de que esta vida é apenas um preparativo para uma vida eterna com Deus nos céus, ou para aquele que não cuidar da sua vida espiritual, será uma vida de condenação eterna. Então, muitos valorizam tanto a vida terrena, mas ela é efêmera. A vida terrena, ela é passageira. Estamos aqui nos preparando para uma vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, desde já queremos esclarecer que não é fácil falar de morte, mas a Bíblia aborda este assunto com frequência e nos ensina como devemos nos portar diante do sofrimento. O livro de Jó é um livro que nos ensina por que sofre o justo e também nos mostra como superar os momentos de sofrimento e esperar em Deus o momento em que Ele reverte aquele momento de dor, de aflição, em um momento de bênçãos, como nós vemos em Jó no capítulo 42. Portanto, é bom deixar claro aqui que estamos abordando este assunto com muito cuidado. E também falar de Jó é algo que requer também todo o cuidado possível. E nós, na preparação desta lição, observamos algo que devemos, desde já, te falar, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. É necessário ter cuidado para não ir além do que a Bíblia fala. E nós devemos ter este cuidado ao falar da família de Jó. Fique atento e você compreenderá por que estamos falando isto. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da lição, a família de Jó. Primeiro item do primeiro tópico fala sobre quem era Jó. O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28
antes de Cristo. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó capítulo 22, versículo 16, e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Jó é qualificado como um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e, por isso, conclui o nosso comentarista, se desviava do mal. Então, quem era Jó? Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que tinha uma família bem estruturada. Jó era um homem rico. Jó era um homem próspero. Entende-se pelo texto sagrado que Jó viveu anterior à lei. Entende-se pelo texto sagrado que Jó pertenceu a uma era patriarcal, porque ele era um patriarca, como lemos no texto da revista da Escola Dominical. Portanto, este homem foi o homem que Deus provou. Este foi o homem que Deus escolheu para mostrar para todos nós que nem sempre o sofrimento vem por causa de pecado, nem sempre o sofrimento vem por causa de castigo. Os amigos de Jó não entenderam isto e o condenaram e o criticaram e o injuriaram. Se você quiser mais instruções a respeito disso, nós tivemos um trimestre que falamos sobre o livro de Jó. Eu vou deixar para você aqui um link para você acessar todas as lições que falavam sobre Jó, e assim você pode ir nestas lições e então buscar informações adicionais, porque nosso tema aqui é bastante restrito. Nós precisamos falar de como enfrentar a dor da perda, de como enfrentar a dor do luto. E esse é o foco da nossa lição. Amém? Vamos prosseguir e vamos para o segundo item do primeiro tópico. A esposa de Jó. Aqui, irmãos, nós vamos começar a ver algo que precisamos ponderar. E eu vou mostrar para os irmãos o que é. Vamos lá? Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Precisamos ter cuidado, irmãos, com algumas afirmações. Não encontramos na Bíblia esta repugnância da mulher de Jó. O que nós encontramos na Bíblia é muito pouco para avançarmos e falarmos exatamente disso. E vamos ponderar um pouquinho mais o que vem à frente. Vamos lá? Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, diz o nosso comentarista, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Irmãos, isso não está na Bíblia. Isso é uma dedução, isso é uma inferência. E nós não podemos usar o indubitavelmente, o indiscutivelmente nessas situações. Devemos usar o provavelmente. Quem sabe? Pode ser que. Isso podemos usar. Então tome cuidado com algumas afirmações que a Bíblia não assevera, ou seja, tome cuidado com algumas informações que não são bíblicas, mas que são deduções daqueles que leem a palavra do Senhor. Seu desespero afetou a sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Esta expressão significa agradece a Deus pelo que você já recebeu e morre. É claro que Deus não é amaldiçoado por ninguém, mas ela quer dizer, basta de tanto sofrimento, abandona esse Deus, agradece a Ele pelo que Ele te concedeu até agora e morre, já que você está enfermo, já que você perdeu tudo que você tinha, toda a sua prosperidade. Foram palavras de uma mulher que não sabia o que estava realmente acontecendo com Jó. Lembre-se que nem Jó sabia. Portanto, devemos interpretar esta frase da mulher de Jó dentro desse contexto.
Ainda sobre a mulher de Jó, temos o seguinte: ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Uma das coisas que a gente nota na mulher de Jó é que, apesar de tudo, ela permaneceu com Jó. Apesar de ser vista como uma mulher insana, ela foi fiel ao seu esposo, não o abandonou à sorte, mas esteve com ele, e Deus a visitou novamente e ela teve novamente 10 filhos. Continuando, os filhos de Jó é o terceiro item do primeiro tópico. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. É interessante, irmãos, que pelo texto sagrado entende-se que os filhos de Jó, eles não participavam da adoração que o seu pai fazia. Os filhos de Jó banqueteavam e ele era quem orava por seus filhos. Jó é um grande exemplo para nós de pai que intercede pelos filhos, de pai que clama pelos filhos. E aí serve para nós de exemplo. Você, meu querido irmão, que está me ouvindo, ore pela prosperidade deles, pelo crescimento deles, pelo desenvolvimento deles, para que eles constituam também famílias. Enfim, é responsabilidade nossa orar pelos nossos filhos. Segundo tópico da lição, lidando com a morte dentro da família. Vamos lá? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. É o primeiro item do segundo tópico. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. É aquela notícia que nos pega desprevenidos. É aquela notícia que nos deixa sem ação. É aquela notícia que nos deixa, em alguns momentos, até desesperados, sem saber o que fazer. Alguns choram, outros desmaiam. Alguns são afetados psicologicamente de uma forma que não consegue nem chorar, nem reagir. Ou seja, cada um reage de uma forma diante de uma notícia dessas. Imagine, irmãos, você ouvir sobre a perda de um filho já é doloroso. Agora, ouvir sobre a perda de 10 filhos, todos os seus filhos, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, você sepultar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. É realmente muita dor, é muita aflição e é preciso ter estrutura espiritual para permanecer de pé diante do Senhor num momento como este. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus Cristo foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Agora temos esperança, porque Jesus Cristo venceu a morte, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, versículo no qual ele diz: tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Aos Hebreus diz que ele venceu aquele que tinha o império da morte. Em 1 Coríntios nos diz que
Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo venceu a morte para nos dar a segurança da salvação. Em João capítulo 5, versículo 24, diz que nós temos a vida eterna. Nós ainda não temos a imortalidade, mas nós temos a vida eterna. Portanto, devemos alimentar nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, com a esperança da vida eterna, porque Jesus Cristo morreu por nós e ao morrer, ele venceu a morte e é ele quem tem este domínio. E ainda que nós sejamos levados um dia desta terra, temos a convicção que ressuscitaremos. Isso está em Daniel capítulo 12, versículo 2 e João capítulo 5, versículo 28 e 29. Temos sim a esperança da vida eterna, temos sim a esperança da ressurreição, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, nós aguardamos este glorioso momento da vinda de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e estarão junto com os vivos transformados para sempre com o Senhor. Amém? Vamos prosseguir. Segundo item do segundo tópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, e eu acrescento essa parte que está tarjada em verde, as circunstâncias nas quais Jó vivia nos faz crer que Jó tinha uma vida feliz. Porque, amados irmãos, Jó tinha prosperidade, Jó tinha filhos, Jó tinha fazenda, Jó era rico. Tudo isso nos faz crer que ele era um homem muito feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Estamos falando isto desde o início da nossa aula. Não é fácil a dor da separação, não é fácil a dor da perda, não é fácil. Ainda mais quando perdemos coisas irrecuperáveis. Continuando, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Terceiro item do segundo tópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós, estudando o livro de Jó, nós percebemos que mais tarde Jó, com suas palavras, acabou cometendo sim pecado contra Deus. Mas naquele momento do início da sua provação, ele não pecou. E eu destaco esta parte: não atribuiu a Deus falta alguma. Porque quando há uma perda dolorosa como esta que aconteceu na vida de Jó, e até menos do que isto, logo alguns colocam em Deus toda a responsabilidade e culpa. Deus, onde está você? Deus, tu não existe. Onde estava você quando meu filho estava sendo atropelado? Onde estava você quando eu perdi meu filho recém-nascido? Onde está você que não ouve a minha oração? Muitos clamam, pedem, mas acham que Deus é obrigado a atender a sua oração. E aí nós aprendemos com Davi. Davi, ele orou por uma criança, e quando ele viu que a criança havia falecido,
ele cessou daquele momento de pranto e foi viver a sua vida normal. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Ela é soberana, meus amados irmãos. Ainda que seja difícil entendê-la naquele momento, nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Ainda que seja uma lágrima, ainda que seja uma perda, Deus tem um plano que jamais pode ser frustrado e Ele sabe muito bem o que faz. Não podemos ensinar Deus a trabalhar, porque Ele sabe sempre fazer o melhor para todos nós. Por isso Jó adorou. E aí nós aprendemos que no meio do sofrimento nós temos que adorar a Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele contempla todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração e a nossa vida e sabe muito bem o que está fazendo com cada um de nós em cada momento. Os cristãos e o luto é o terceiro e último tópico da nossa lição. Não culpe a Deus é o primeiro item do terceiro tópico. Não é muito difícil dos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido, e neste caso, de vários entes queridos. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. E aí, irmãos, há um versículo que nos ensina, meus amados irmãos, a nos comportar num momento como este. Sabe o que diz Deuteronômio 29:29? Diz assim, Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, o que Deus revelou é para nós. O que Ele ocultou não é para nós sabermos. Então, se você não sabe, se não conhece, não julgue, não critique Deus, não blasfeme contra Deus. Apenas creia que Ele tem o melhor para você. Aceite os seus propósitos na sua vida, porque as coisas encobertas são para Ele. Aliás, a Bíblia diz que Deus é um Deus que também se oculta. Há momentos que nós clamamos, buscamos, intercedemos e não temos respostas. Entretanto, assim como o sol, ele se oculta e não é porque ele está oculto que ele não existe, assim também é Deus. A Bíblia diz no Salmo 84 que Deus é sol e é escudo. O sol está distante e o escudo está perto. E o texto acrescenta, o Senhor dará glória e graça. Há momentos que nós recebemos de Deus a glória e há momentos que nós dependemos simplesmente da sua graça. Quando estamos em sofrimento, nós dependemos da graça de Deus. Há momentos que nós brilhamos, há momentos que Deus nos abençoa e você é visto, é notado, mas há momentos que ninguém te nota. Há momentos que o sofrimento vem e você simplesmente precisa contar com a graça e a misericórdia de Deus. Portanto, creia que Deus sempre tem o melhor para nós. O que o livro de Jó nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência e permanecer fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. É importante lermos este versículo para ver o que o apóstolo Paulo nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O nosso conhecimento é parcial, conhecemos em parte, mas um dia todos os mistérios serão revelados e aí entenderemos como Deus trabalhou conosco durante toda a nossa vida aqui na terra. Amém?
Continuando, vivendo o luto. Com o patriarca, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. É o que diz João capítulo 11, versículo 35, na Nova Almeida Atualizada. Cristo se moveu de íntima compaixão. Cristo chorou enquanto esteve aqui na terra. Ou seja, naquele momento da perda do seu amigo Lázaro, ele sentiu a dor da perda também. Então, devemos viver o luto. Ou seja, devemos viver aquele momento de tristeza, então chore. Não desesperadamente, é o que veremos no próximo tópico. Como em alguns velórios, parece até que perdeu a esperança em Deus e se comporta como alguém que não tem esperança futura. Não, o cristão, ele tem esperança na vida e na vida eterna. Então, precisamos viver o luto, aquele momento de dor, de aflição. É normal que o homem chore, que a mulher chore, que sintamos aquela perda naquele momento, mas a nossa confiança em Deus é inabalável, como está escrito no Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu me lembrei agora de Romanos, no capítulo 8, em Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, é a primeira coisa citada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nem a morte poderá nos separar do nosso Senhor. Pelo contrário, ela acaba sendo um canal para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mantendo a esperança, vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar, como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses, diz aqui o nosso comentarista, mas é claro que isso depende de pessoa para pessoa. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isto não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Amém. Vamos então para a nossa conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. Devemos fechar esta aula dizendo o seguinte: o natural seria os filhos sepultarem seus pais. Porém, por vários motivos, vemos pais sepultando os seus filhos. Por isso é difícil para uma mãe que gera um filho e que cria aquele filho desde a mais tenra idade, lhe dá alimentação, cuidado, vacinas, cuida dele. E daqui a alguns anos está o levando para o túmulo. Isto é difícil de entender realmente. A mãe gerar, cuidar e enterrar. Infelizmente, isso acontece por vários motivos, como já falamos aqui. Continuando, a dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Salmo 73, versículo 26, na Nova Almeida Atualizada. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Amém? Não perca a 11ª aula do segundo trimestre de 2023, na qual falaremos sobre os prejuízos da mentira em família, aula baseada na vida do casal Ananias e Safira. E você já deve saber o que nos aguarda na próxima aula. E eu aqui me despeço de você, agradecendo por essa atenção tão preciosa que você tem dado ao nosso canal e a nós também. Continue orando por nós, para que Deus nos dê a sua graça infinita e que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez. Uma ótima aula para você, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, a sua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.